Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto O Caçador e a Flauta Mágica. Era uma vez um caçador que contratou um feiticeiro para ajudá-lo a conseguir alguma coisa que pudesse facilitar-lhe o trabalho nas caçadas. Depois de alguns dias, o feiticeiro entregou-lhe uma flauta mágica que, ao ser tocada, enfeitiçava os animais, fazendo-os dançar. Desse modo, o caçador teria facilitado a sua ação. Entusiasmado com o instrumento, o caçador preparou uma caravana convidando dois outros amigos caçadores para ir à África. Logo no primeiro dia de caçada, o grupo deparou com um feroz tigre. De imediato, o caçador pôs-se a tocar a flauta e o tigre, que já estava próximo de um de seus amigos, começou a dançar. Foi fuzilado a queima-roupa. Horas depois, um sobressalto, a caravana foi atacada por um leopardo que saltava de uma árvore. Ao som da flauta, contudo, o animal transformou-se de agressivo, ficou manso e dançou. Os caçadores não hesitaram, mataram-no com vários tiros. E foi assim. Flauta sendo tocada, animais ferozes dançando, caçadores matando. Ao final do dia, o grupo encontrou pela frente um leão faminto. A flauta soou, mas o leão não dançou. Ao contrário, atacou um dos amigos do caçador flautista, devorando-o. Logo depois devorou o segundo. O tocador de flauta desesperadamente fazia soar as notas musicais, mas sem resultado algum, o leão não dançava. E enquanto tocava e tocava, o caçador foi devorado. Dois macacos em cima de uma árvore próxima a tudo assistiam. Um deles observou com sabedoria. Eu sabia que eles iam se dar mal quando encontrassem um surdinho. Serve de exemplo a gente ou não serve? Né? Essa questão da gente achar que a gente pode ser melhor do que todo mundo, tem uma hora que a gente encontra um mais forte, né? E o mais forte nem sempre é aquele que tem a força física. Pode ser o que tenha mais sabedoria, pode ser aquele que tenha mais discernimento. Ninguém é tão bom assim ao ponto de ser imbatível. Então o texto mostra pra gente que a questão do orgulho pode cair por terra a qualquer momento, que a gente vai encontrar certamente alguém que sobressai nas suas habilidades, nas suas competências, maiores do que a nossa. E isso faz a gente também se remeter à questão da educação, que o canal é feito para isso, né? Tantas reuniões de professores, reuniões pedagógicas, que eu ouvia absurdos de professores que falavam que era o máximo, que faziam o máximo pelos seus alunos, que os resultados nos dados de estatística seriam maravilhosos, porque a sua sala era redondinha. Aí uma vez, né, querendo ou não, a gente tem essa coisa, né, do ver para crer. Caiu que o meu filho estudou com uma dessas professoras, que se diziam o máximo, que lá no final do ano era todo mundo alfabetizado. E no pátio da escola, ela tinha o canto dela, já era reservado para colocar os seus trabalhos, porque era a professora. E eu vi aqui, a sua alfabetização era mediante a figuras que ela manuseava com as crianças de dobradura. Então, letra A tinha lá uma arara feita de dobradura. Aí ela colocava no painel um monte de arara, palavrinha arara, desenhava uma paisagem, colocava uma arara na paisagem, aquele quadro lindo no pátio. Todo mundo olhava aquilo e falava, nossa, o trabalho dessa professora é maravilhoso. Ia olhar as notas das crianças ali por bimestre, tudo nota maravilhosa. A criançada ia subindo na alfabetização, chegava no final daquela, na época era série, não era ano. No final daquela primeira série, todo mundo alfabetizado. Falei, nossa, que maravilha, eu preciso aprender com essa professora a trabalhar também, porque o jeito que eu faço não tá dando esse resultado, né? E aí eu comecei a observar, não por dor de cotovelo, que eu nunca tive isso, mas simplesmente porque eu queria aprender para praticar também. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, quando o trabalho do outro é melhor, a gente tem que aprender com ele, as pessoas estão aí para isso, né? E aí caiu que meu filho foi estudar com essa professora na primeira série, para alfabetizar. Só que o meu filho na pré-escola teve uma professora maravilhosa também. Na pré-escola ela já tinha praticamente alfabetizado ele com a sílaba simples. E aí quando chegou na primeira série ele já chegou, né, meio caminho andado. E eu via no caderno dele as dobraduras. Eu via no caderno dele exercícios ligados a livros tradicionais. Nada de espetacular, nada de um método diferente, um recurso diferente. A única coisa que tinha de diferente nisso tudo eram as dobraduras.
que eram apresentações do trabalho que ela estava fazendo. Então, se ela falava do B, né, ela colocava lá uma dobradura de bala, né? E aquilo, no decorrer do ano, eu fui vendo que ela ficava muito nas repetições, no método tradicional. Mandava escrever a palavra bala 200 vezes no caderno, né? Chamava para fazer ditado perto dela lá. As crianças faziam, ela não tinha nenhuma intervenção, ela apenas escutava o que a criança tinha a dizer, escrevia no papel o resultado do ditado, e assim foi indo o ano todo, até que chegou no terceiro bimestre, o meu filho continuava com a sílaba simples. Eu falei, uai, mas se ele já veio com a sílaba simples, ela tinha que ir alternando. Na alfabetização, quando você percebe que tem aluno já alfabetizado, você começa a elevar, né? Você começa a puxar um pouco mais com sílaba complexa, e o aluno que está mais avançado, ele vai aprendendo. O que não está mais avançado, ele vai ter uma noção, pelo menos. E você vai e volta nesse contexto aí para poder ir já acostumando o aluno com sílaba complexa. Meu filho saiu da primeira série sem saber nada de sílaba complexa. Aí eu falei, tudo bem, né? Ela é a maravilhosa, mas ela não tá vendo cada aluno, ela não tá vendo o processo de cada aluno. Ela tá julgando a sala, avaliando a sala no seu total. Aí fica fácil, porque assim como o meu filho já entrou alfabetizado praticamente, também tinha outros alunos que fizeram o pré-escola com ele, que também já estava alfabetizado. Ou seja, ela ganhava o nome de a professora mediante o trabalho da professora do ensino infantil. E aí é aquela questão do orgulho. A pessoa era toda orgulhosa, ela fazia o trabalho dela dentro da escola como se ela fosse o máximo. E aí é onde eu falo, o orgulho cai por terra quando você encontra um mais esperto que você. Quando eu percebi que o trabalho que ela fazia não era o máximo, mas sim ela aproveitava de um subterfúgio, né? De alguma, como que eu posso dizer? A luz de ela pegou para ela se iluminar, aí foi difícil, mas aí eu desmascarei, né? Chegou numa reunião, falei assim, olha, cada qual tem o seu jeito de dar aula, tem a sua prática pedagógica, tem os seus recursos nas mãos, eu respeito. A única coisa que eu não posso aceitar são esses dados aí, esses dados que estão chegando na minha mão, que a sala é o máximo, eles são dados duvidosos. E eu quero pegar a sala dessa professora no ano seguinte, não o que estava com meu filho, uma outra sala, uma outra situação. Eu falei, eu quero pegar a sala dessa professora no ano seguinte. Eu quero ver essas crianças como realmente são. Então, aqueles que vieram prontos para ela, beleza, andava sozinho. E os que não vieram prontos? Nada, gente. Não tinha evoluído nada. E nos dados estatísticos constava que tinha evoluído. Eu refiz todos os ditados diagnósticos que a gente é obrigado a fazer no primeiro dia, na primeira semana de aula. Cheguei na direção e falei, tá aqui. Consta lá nos dados do ano passado que essas crianças foram alfabetizadas. Eu tenho aqui na lista quase metade de crianças que não são alfabetizadas. E agora? Na educação não existe retrocesso. A criança fica estagnada ou ela vai para frente. Mas para trás, retroceder, ela não retrocede. Como é que você me explica isso aqui? A criança não está alfabetizada e nos dados constam que estão. Que a sala dela é redondinha, que ela é a 10ª maravilha do mundo. A direção não soube me explicar. Não reprovaram aqueles alunos, que era certo reprovar. Ficaram naquela sala e eu tive trabalho em dobro. Então, o orgulho de uns é o trabalho dobrado de outros. Até que alguém chegue e barre esse orgulho todo. E desmascare aquela pessoa e fala, você não tem total poder sobre as coisas. Você vai encontrar alguém que, pelo simples fato de ter um pouquinho mais de massa cinzenta que você, consegue te desmascarar. E aí a gente volta também para a questão religiosa. Jesus dizia o quê? Que as duas chagas que nós temos na humanidade, orgulho e egoísmo. Quando você acha que já sabe tudo, vem a vida e começa a fazer novas questões para você, para te provar que você não sabe tudo. Então fica aqui a nossa mensagem do dia de hoje. Ninguém é tão poderoso assim para dizer já sei tudo. Quando a gente tem essa firmeza dentro de nós, quando a gente tem essa certeza que nós somos o máximo, significa que nós ainda somos muito ignorantes, porque na verdade a vida é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende coisas novas. Quando a gente acha que é o máximo, a gente não está aberto para novas situações, para novos aprendizados. A gente fica paradinho, a gente não evolui. Então, o que nós passamos a partir de hoje
a ter uma mente aberta no sentido assim, eu posso ter vários certificados, eu posso ter feito vários cursos, eu posso saber fazer 1000 coisas, mas eu tenho que estar aberto para novos aprendizados, pois eles acontecem a cada segundo na nossa vida. A gente só tem que estar com a mente aberta para isso.